Daqui a pouco espero vocês de volta, hein? Por favor, não saiam daí. Nas outras plataformas a gente continua e eu quero contar e trazer o debate agora aqui para o nosso quintal, porque o presidente Lula planeja liberar 11 bilhões em emendas para deputados e senadores nas próximas 2 semanas. O governo está travando uma batalha contra o tempo no Congresso para garantir maior arrecadação em 2024 e também tentar diminuir a pressão sobre as contas públicas. Só que está dependendo de convencer os parlamentares a aprovarem os projetos prioritários, como a MP da subvenção do ICMS e o texto das apostas esportivas online que taxa empresas do setor das chamadas bets. Já quero jogar o debate aqui para vocês justamente desse ponto de vista. O governo está tentando aumentar a arrecadação para corrigir determinados problemas que existem. Mas em que momento que a gente vai debater aqui também o corte de gastos? Fábio Piperno. Eu acho que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma pauta para 2024, quando se discutir reforma do imposto de renda e reforma administrativa. 2 assuntos que, para mim, vão entrar em breve aí no nosso noticiário. Você concorda com o Piperno, Gani? Evidentemente que não. Isso é pauta para 2026 para o próximo presidente. De uma coisa, o presidente Lula, ele não pode ser acusado de estelionato eleitoral. Em nenhum momento durante a campanha ele falou em redução de gasto público, os bocó do mercado financeiro que caíram nessa ladainha, uma parte aí que caiu. Ele em nenhum momento falou em cortar despesa pública, como até agora a sinalização ele não fala em corte de despesa. Quem fala em algum ajuste, é o ministro Fernando Haddad, mas é muito mais pelo lado da arrecadação do que do lado do gasto. E quando ele faz alguma sinalização positiva, ele é desautorizado pelo presidente da República. Então, zero a chance de uma reforma administrativa e de corte de gastos. Isso vai ficar para 2026, caso um governo de direita seja eleito. Fala, Luiz Felipe Dávila. Concordo com o Alan Gani. Aliás, estava o PT reunido esse fim de semana dizendo que tem que colocar pé no acelerador do gasto e que é um absurdo essa história de ajuste fiscal. É uma coisa inacreditável. É um partido que acredita piamente naquele lema do governo Dilma Rousseff, que é gasto é vida. É isso aí, eles acreditam que gasto é vida. A ideia por trás do PT é sempre essa, é pé no acelerador do gasto, que quanto mais gastar, vai movimentar a economia. Movimentando a economia, as pessoas vão voltar a gastar porque confiam no país. Pô, a gente viu que isso deu totalmente errado nos governos petistas. Então, corte de gasto não vai ter, tem aí o partido pressionando, deixando claro que não quer saber nem ouvir essa palavra de corte de gasto. Então, tudo fica concentrado no aumento da receita. Só que o problema é que essa história do aumento da receita está parecendo aquela chegada que nunca chega. Cada vez que está chegando perto, está aumentando a distância. Por que está acontecendo isso? Porque o governo continua a gastar. Então, o governo achou que ia ter que fazer um ajuste fiscal para 140 bi, já virou 177. Até a virada do ano vai estar que nem a inflação argentina, já vai virar 200 e pouco até o próximo ano. Então, aí não tem como tributar o Brasil só do lado da receita para cobrir o gasto. Então, nós vamos viver uma situação dramática fiscal e aí, Evandro, vai acontecer uma coisa que é terrível para o país. Vai começar a pressão da esquerda e da base do governo para acabar com as restrições ao gasto que a própria lei apresentada pelo governo impõe. Vamos burlar a lei, tem que criar um atalho, porque se a gente cumprir a lei, vai ter um enorme corte no orçamento a partir de 2024 e o governo não quer nem ouvir falar nisso. Ô Gustavo Segre, qual é o risco quando um governo acaba ancorando as suas soluções em propostas de arrecadação que ainda não estão valendo ou que ainda dependem do aval de alguém para que elas possam trazer o dinheiro que se espera? Sabe aquele velho ditado que diz: não devemos contar com o ovo ainda dentro da galinha, para ser uma forma educada. Que susto, eu achei que você ia falar do jeito que a gente costuma dizer lá no interior de São Paulo. Não, mas você foi mais... de jeito nenhum. Tô brincando, você é uma pessoa educada. Você é muito polido, nosso argentino, imagina, jamais esperei isso de você. Não ia, mas é mais ou menos isso. É tipo comercial, nós vamos vender. Peraí, já venderam? Não. Então, tudo bem, eu acredito no teu entusiasmo, mas me conta como você vai fazer isso. Quando o Luiz Felipe Dávila menciona essa situação, é um DNA da esquerda, é gastar, não interessa, depois a gente vê. E aí aplica
um efeito que podemos concretizá-lo, podemos senti-lo, podemos padecê-lo. A atividade econômica brasileira está bem, cresceu 3%. O indicador de desemprego diminuiu, quer dizer que tem mais gente empregada, tem mais gente gastando, investindo, fazendo circular a economia. Mas me dê uma explicação de por que a arrecadação está caindo. E isso é muito fácil. Quando a pessoa sente que tem um limite, segundo ela, onde ou ela paga o tributo ou ela fale, então, diz não, se eu pago e vou falir, prefiro não pagar e sobreviver. E isso se chama Laffer, é só ler, é uma questão, na teoria econômica, muito simples. Quando você aumenta muito a carga tributária, chega um ponto em que aquele que vai pagar avalia o risco e, em função do risco, prefere passar para a informalidade. É o que está acontecendo e o governo não está entendendo. É tão simples como, se você gastar muito, alguém vai te financiar. Ou você vai emitir e vai gerar inflação, ou você vai emitir títulos da dívida, que já está aumentando, a relação dívida-PIB, ou você aumenta a carga tributária. E sempre é carregado nas costas de quem paga. Então está errado. Bom, eu quero ouvir o Gani, que já tinha levantado a mão, mas o Piperno fez muitas caras e bocas. Provavelmente ele tenha muito a falar. Fala, Gani. Então, o governo, ele segue uma linha de esquerda, uma linha keynesiana, que ele acredita que aumentando o gasto público, as empresas vão produzir mais, e aí vão empregar mais, as pessoas vão consumir, e vai ter aí um círculo virtuoso. E aí, qual que é a falha desse modelo e desse raciocínio keynesiano? E eu vou citar aqui uma pessoa, um economista, mostrando essa falha, que é, eles acreditam que os preços são rígidos, os preços não vão ajustar, mas eu vou chamar aqui um economista para desmentir essa falha aqui, quebrar o raciocínio. Fábio Piperno. Fábio Piperno falou aqui no início do programa que os preços se ajustam. Esse que é o ponto. Então, o que acontece com esse elevado gasto do governo, Piperno? Os preços sobem, gera inflação, taxa de juros é preço, como o risco está alto, o endividamento está alto, taxa de juros sobe, e apesar do efeito do gasto do governo ter algum efeito, né, na maior produção da empresa, a queda dos investimentos, como já ocorre, o grande problema do Brasil é a falta de investimento, né? A gente pega a abertura dos dados do PIB por dentro, é isso. Cai o investimento numa proporção maior do que o aumento do gasto público. Por isso que o Brasil não decola, por conta dessa mentalidade keynesiana, seu Fábio Piperno. Piperno, agora você é economista aqui também, pelo menos no 3 em 1. É assim que estão te analisando. Então, o espaço está com você. Eu tenho duas coisas para dizer para o Alan e uma para o Segra. Que é o seguinte, o Alan, eu estou em dúvida se ele falou como alguém que vive no Brasil de hoje ou como alguém que pegou o túnel do tempo e recuou para a primeira semana de janeiro, quando os sábios do boletim Focus falaram em crescimento de 0,78, enfim, inflação a quase 6, tá, o câmbio explodindo, a taxa de juros explodindo. Não sei qual é o Alan que se pronunciou agora. De qualquer forma, o Segré, ele, de todos nós aqui, ele é quem mais chama atenção para a curva de Laffer, que é algo, né, seguido aí por algumas correntes econômicas e tal. A curva de Laffer, né? Aliás, até o guardanapo lá onde o Laffer fez o famoso desenho lá com o bico do avião redondo e tal, está exposto em museu e tal. Mas o Laffer se apoia em grande parte das ideias de um outro economista chamado Robert Mundell. E aí o Laffer disse um negócio curioso uma vez. O Laffer disse que, de fato, em tese, a curva pode gerar tudo isso aí que o Segré sabiamente nos coloca sempre aqui, enfim, repete, mas nem ele, Laffer, saberia dizer qual é o ponto de equilíbrio para isso. Isso o quê? O corte dos juros e, consequentemente, o aumento aí do consumo. O Laffer, diga. Posso só fazer? Deixa ele concluir. Não é nem só para complementar o que o Piperno falou. Nos Estados Unidos fizeram esse estudo, o ponto é 34%, então, e replicaram no Brasil. Não sei se o estudo é bem feito ou não, mas foi publicado. Peraí, Segré, que eu vou passar para você também. Porque ele, Laffer, agora, o Laffer alega uma outra coisa, que aí eu acho até mais importante, porque ele falou, olha, eu não sei qual vai ser o ponto de equilíbrio disso aí. Porém, eu tenho convicção de que com o corte dos impostos, pode haver
uma maior atividade, que eu não sei se vai compensar o governo, mas de qualquer forma, essa atividade vai empregar mais pessoas e mais pessoas empregadas, por consequência, significam menos gastos para o governo com assistencialismo. Então, se a gente pegar esse outro viés da curva de Laffer, eu até acho que dá para a gente ter talvez um retrato melhor do que possa ocorrer. Mas, do ponto de vista do equilíbrio, que vai gerar uma reação automática do tipo, eu corto imposto e rapidamente eu vou aumentar receita com imposto, aí eu acho que ainda dá para discutir e muito. Palavra contigo, Segré. Não precisa determinar, Piperno, qual é o percentual. Vai para Santa Catarina. É o melhor exemplo que pode ter de uma administração que diminuiu impostos, aumentou a arrecadação, tem um desemprego de 3,9%, o metro de construção mais caro. E sabe qual é o mérito que eles falam de Santa Catarina? Que nunca teve um governo do PT. É por isso que eles conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo. E não é casual. Eles cortaram impostos, cortaram tributos, aumentou a arrecadação. Hoje a melhora de IH é notável e é um dos estados mais ricos e de onde melhor se vive. Se você pega, por exemplo, as 10 melhores cidades para morar, 5 estão em Santa Catarina, ou mais de 5. Então, é só tomar o exemplo. Diminua o tributo, você vai ver como tudo melhora. Dávila? Não, mais do que isso, né, o Segré, é a expectativa, né? Economia, o que conta muito é a expectativa. Então você tem uma diminuição de tributo porque você está esperando que a economia vai melhorar, vai reagir. E isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil. A assimetria entre Brasília e os estados, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás... Todos os estados bombando, crescendo, as pessoas investindo, comprando, aumentando construção. Então, todos sinais de que existe esse otimismo nesses estados, porque a economia está rodando. E por que está rodando? Porque nós temos uma excelente safra de bons governadores que entendem a importância da economia de mercado, que entendem a importância da redução do gasto público e que trabalham em parceria público-privada e mais, que entendem a importância de reduzir a carga tributária. Então, é um mundo à parte do que acontece em Brasília. Brasília é o oposto. É um mundo que a gente precisa taxar mais, precisa ter super salário, precisa ter benefício, precisa ter privilégio, porque senão as coisas não andam. Então, o Brasil vive dois Brasis. O Brasil pé no chão dos estados e municípios e esse Brasil surreal do corporativismo em Brasília. E é esse Brasil que cada vez mais está entrando em choque. E quando esse Brasil entrar em choque, que vai acontecer cada vez mais, nós vamos ter uma crise gigantesca no país. A crise de que ou nós vamos focar naquilo que dá certo, ou nós vamos continuar financiando o corporativismo público, que na verdade drena o dinheiro do setor que produz, trabalha e empreende. Eu quero arrematar esse tema aqui com o Piperno. Piperno, você não vê esses mesmos Brasis que o Dávila está mencionando aqui? Veja, acho que foi o Alan que falou da questão do... Bom, já estava discutindo a questão do corte de impostos e, como consequência, o aumento, né, da atividade econômica e aí, então, a recuperação desse tipo de receita que o próprio governo cortou. As coisas não são bem assim. Prova disso é que 5 estados do sul-sudeste, São Paulo saiu disso agora, seria o 6º, 5 estados querem de volta o ICMS que foi cortado em 2021. Quais são esses 5 estados, até para que a nossa audiência, né, saiba e possa pesquisar melhor? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. 5 estados de governadores reeleitos. Mas isso não tem nada a ver, Piperno. Tem tudo a ver. Eles diminuíram, cortaram o imposto e perderam receita. Não tem nada a ver. Por que eles querem esses impostos de volta? Porque eles perderam receita. Não, teve duas coisas. Não, peraí. Tem duas coisas. Lógico que perdeu receita. Óbvio que perdeu. Você perde receita. O problema não é esse. Mas não ia recuperar? E a curva de lá? Não, peraí. Calma aí. Opa!
Calma aí, não é assim que funcionam as coisas. Você tá, por exemplo, você pegar os estados do agronegócio, onde é a principal atividade econômica, aconteceu exatamente isso. Por quê? Porque a economia está crescendo uma barbaridade. Pega Mato Grosso, pode diminuir imposto porque a coisa está crescendo. Pega Mato Grosso do Sul, pode diminuir porque está crescendo. Os outros estados têm uma pauta econômica muito mais diversificada. E o problema que parte dessa volta, você sabe muito bem, que é criando rede nos estados por causa que ninguém sabe quais são as consequências de uma reforma tributária. Então, esse é o ponto. É um argumento cínico. Eles apoiaram. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É um argumento cínico. É um RED. Ô, Pipeno, se é cínico ou não é cínico, não interessa. O ponto é que eles querem zelar pela receita, porque do jeito que está acontecendo a reforma tributária, eles não sabem quanto eles vão perder de receita. E se perder muito receita, vai esbarrar na lei de responsabilidade fiscal, que ele pode, inclusive, perder o mandato se as coisas do gasto público disparar nos estados. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando. A gente está falando em época... Você está só esquecendo uma coisa. O que eu estou esquecendo? Eles tiveram queda de arrecadação, então eles estão precisando recuperar isso. Mas teve queda de arrecadação porque teve lá atrás aquele, que a gente sabe no ICMS, no governo passado. Também. Exato, o governo Bolsonaro. Vamos falar, exatamente. Teve corte no governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro também tinha feito um outro benesse para os estados, que foi congelar a folha dos estados. E isso ajudou os estados a fazer caixa. O problema é que agora a gente está entrando num outro ritmo, que vai ter uma reforma tributária, que os governadores não podem perder receita, justamente porque a gente já veio discutindo hoje aqui no 3 em 1, esse gasto excessivo com máquina, e nós precisamos resolver isso. Então, se você gasta muito e não tem receita, o governador pode inferir na lei de responsabilidade fiscal e perder o mandato. É esse o ponto. Agora, que a economia, que nós temos governadores pensando como fazer o mercado funcionar, como se aliar aos empresários, como deixar os empreendedores trabalhar em paz, e isso está acontecendo nos estados brasileiros. Arremata, Piperno. Eu tenho que contar mais algo aqui para nossa audiência. Eles não correriam risco de serem vítimas aí da lei de responsabilidade fiscal, até porque os estados poderiam perder receita lá para 2028. Então, o que eles alegam agora? É que recuperando receita, a média até lá ficaria maior e a partir de 28, então, o Estado manteria, digamos, o seu nível de receita que ele tem hoje. Não é uma preocupação, assim, de urgência de ser pego pela lei de responsabilidade fiscal.